E aí, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aí para fazer os planos de estudos tutorados, o PET de Minas Gerais, dessa vez a semana 2, ok? Da página 98 até a página 101, ok? Tem meu Instagram embaixo, se precisar conversar comigo pode me adicionar por lá, se inscreva no canal, curta os vídeos e vamos começar. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre as consequências da independência do Brasil. Então, nas últimas atividades a gente falou sobre o processo de independência e agora a gente vai ver o que acontece depois que o Brasil se torna um país independente. Bom, então a gente surge o Brasil como uma nação independente, que não depende mais de Portugal, não é mais uma colônia. Surge a necessidade da construção do que a gente chama de nacionalidade, né, que é esse sentimento de pertencimento a uma nação. O Brasil ele vai se tornar uma monarquia e um dos grandes problemas que o Brasil vai enfrentar vai ser que quando ele se torna independente, ele tem que pagar uma indenização de 2 milhões de libras para os portugueses. Isso faz com que o Brasil já entre, né, como um país endividado. Bom, o período de 1822 a 1831 é chamado de Primeiro Reinado, e a gente vai ter como líder, né, como governante, o Dom Pedro I. A primeira coisa que o Dom Pedro I vai ter que fazer é elaborar uma Constituição. A Constituição é um conjunto de leis, que é o conjunto de leis que rege um país. Na Constituição que estão delimitados como que é a forma de poder, como que é a organização política, né, e as principais leis de um país aí. Essa Constituição ela vai ser elaborada pelos deputados, né, que vão ser eleitos. O que vai acontecer? A Constituição vai começar a ser feita em 1823. Porém, como no decorrer das discussões da Constituição estava aparecendo a possibilidade de tirar alguns poderes do Dom Pedro não vai gostar disso, né? Ele vai fazer com que alguns militares invadam o local onde estava sendo feita a Assembleia Constituinte. Os deputados que eram opositores, que eram contra o Dom Pedro, vão ser presos e a gente vai ter a Constituição que estava sendo construída cancelada, né? Ela vai ter sido barrada aí pelo Dom Pedro I. O que ele vai fazer? Ele vai formar uma nova comissão para fazer uma Constituição de acordo com os seus interesses. E essa Constituição vai ser a Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela criava 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, e uma novidade do Dom Pedro, que era o poder moderador. Esse poder, ele era o do Dom Pedro, né, e ele tinha o direito de influenciar todos os outros poderes. O que o Dom Pedro estava fazendo? Ele estava garantindo que ele pudesse controlar efetivamente o governo, né? Que tudo tivesse centralizado na mão dele. A gente tem aí, o imperador vai ser considerado uma figura sagrada e inviolável, né? Então ninguém pode questionar aí o imperador. A forma de governo é uma monarquia hereditária, né? Então os descendentes de Dom Pedro, que seriam os próximos governantes. As eleições para deputados seriam indiretas, então, e o voto era censitário, então só aquelas pessoas que tinham uma determinada renda que podiam votar. Mas uma coisa importante que a Constituição de 1824 vai trazer vai ser alguns direitos individuais, como, por exemplo, a tolerância religiosa. Né? Então, as pessoas vão poder seguir outras religiões aí. Bom, durante o primeiro reinado a gente vai ter alguns problemas enfrentados aí pelo Dom Pedro, entre eles a Confederação do Equador, que vai ser um movimento, uma revolta que vai acontecer no Nordeste, que vai inclusive se separar do Brasil por um período. A Guerra da Cisplatina, que era uma região que queria se separar do Brasil e se juntar com o que hoje é a Argentina. A morte do Dom João VI, porque quando o Dom João VI morre, o seu herdeiro seria o Dom Pedro, e o Dom Pedro fica, né, sem saber se ele volta ou não, porque se ele voltasse, ele tinha medo de perder a coroa do Brasil, e se ele ficasse, ele tinha medo de perder a coroa de Portugal. E a Noite das Garrafadas vai ser, né, o marco dessa insatisfação da população, em que a população vai se revoltar, né, algumas pessoas que estavam na noite carioca vão jogar garrafas aí no Dom Pedro. Bom, o Dom Pedro então decide em 7 de abril de 1831 ir embora, né? Ele abdica o trono e ele deixa o trono com o Pedro de Alcântara. O Pedro de Alcântara, que na época, né, tinha apenas 5 anos de idade. E aí a gente tem um novo período da história do Brasil. Por quê? O Pedro, né, de Alcântara, né, o Pedro II, ele não podia governar porque ele era uma criança. E aí a gente vai ter a entrada no período regencial.
Pessoal, agora vamos às atividades aí, ó. Na número 1 está perguntando o seguinte: de acordo com o texto, explique como formaram-se os partidos liberal e conservador. Então a gente vai ter dois partidos principais aí e está perguntando como eles se formaram. Então a gente tem aí uma parte do texto que eu marquei para vocês. Os caramurus, ou restauradores, entraram em declínio e, após a morte de Dom Pedro I, uniram-se aos chimangos, formando a base de que viria a ser o Partido Conservador. O Partido Liberal, formado por parte dos chimangos e pelos farroupilhas, alternou seu poder com o conservador durante o segundo reinado. Então, embora a gente tenha dois partidos políticos, pessoal, eles não eram tão diferentes assim, né? E aí a gente tem aí a formação desses dois partidos, ok? Na número 2, a gente tem um texto e a gente tem a pergunta aí, ó. Quem são os signatários desse editorial? O que são signatários? São aqueles que escrevem esse editorial, né? Então, os signatários são os caramuru. Quem eram os caramuru? Eram como eram chamados os restauradores, né? Aqueles que queriam que o poder voltasse para o Dom Pedro I. Né? Eles vão perder força quando Dom Pedro I morre. Né? E aí eles vão se juntar com outros grupos aí. Então, os signatários são o caramuru. Quem o documento elogia e o que ele retratava. Então, e por quê? Então a gente tem aí, quem que ele elogia? Olha só, nós éramos governados por um príncipe dócil e beneficente. Quem que era esse príncipe? O Dom Pedro I, né? Então ele faz um elogio ao Dom Pedro I. Ele fala, nos havia dado a independência e a Constituição. Ele fala que tinha dado a segurança pública, que tinha melhorado o comércio, a agricultura, as artes, as ciências. Né? Então ele engrandece, né, o Dom Pedro I e ele pede, né, ele gostaria dessa volta, né, do Dom Pedro I, o que acaba não acontecendo, né, que o Dom Pedro morre em Portugal. Então, essa aí é a resposta da número 2, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meu e-mail aí, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Meu Instagram, se inscreva no canal, curta o vídeo. E os meus alunos aí, por favor, me mandem as atividades pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ok? Muito obrigado e até a próxima.